Deus, Ele não quer realizar o teu sonho. Presta atenção aqui, pastor. Deus, Ele quer realizar o sonho dele. Quem está entendendo, pastor? Deus, Ele quer o quê? Realizar o sonho dele. Eu posso te contar um segredo? E não fique triste não, você vai conseguir entender o propósito dessa palavra. Nem todos os seus sonhos serão realizados. Que é isso, pastor? Estou escandalizado. Nem todos os teus sonhos serão realizados. Se alguma pessoa chegou e falou que todos os seus sonhos serão realizados, essa pessoa te enganou. Nem todos os seus sonhos serão realizados. Por quê, pastor? Porque nem todos os seus sonhos são os sonhos de quem? De Deus. Nem tudo que você quer, Deus Ele quer. Quer ver uma coisa? Eu não queria ser pastor, eu queria ser empresário. Mas eu deixei o sonho de empresário para me tornar o quê? Pastor. Deixei o meu sonho para viver o sonho de quem? O sonho de Deus. Para viver o sonho do Senhor. Eu, quando entrei na igreja, eu queria ser empresário. Eu queria ser dono do meu próprio negócio. Eu queria ser o maior dizimista da igreja. Mas o que realizou na minha vida foi o meu sonho, foi o sonho de Deus. Sonho de Deus. Vem cá, você lembra de Abraão? Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. E qual foi o sonho de Deus para a vida de Abraão? Fazer dele pai de uma grande e numerosa o quê? Nação. Eu pergunto para você, qual é o maior sonho? O de Abraão para a sua vida ou o de Deus para a sua vida? O de Deus. Então o que significa, pastor? Qual é o maior sonho? O seu para a sua vida ou o de Deus para a sua vida? O de Deus. O de Deus é infinitamente maior do que o seu. Me perdoe que eu vou falar para você, mas eu estou falando a verdade. Seu sonho é muito significante. Seu sonho, ele é muito pequeno para o que Deus tem na tua vida. E o que Deus tem na tua vida, projetado para a tua vida, é muito maior do que o teu pequeno sonho. O sonho de Deus é muito maior. Glória a Deus. Então o sonho que vai ser realizado vai ser o sonho de quem? De Deus. Olha o que diz a palavra, Ageu 2:1. No segundo ano do reinado, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada a vossos olhos. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temas, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Presta atenção aqui no pastor. Os filhos de Israel, eles estavam tristes. Por quê, pastor? Porque o templo de Salomão, um dos maiores templos, tinha caído, o maior de todos tinha desmoronado, estava em ruínas, porque o povo se afastou da presença de quem? Porque entenda uma coisa: ou você está na luz ou você está nas trevas, ou você está na mão de Deus ou você está na mão de Satanás. Não existe meio termo.
Se você está aqui, você está nas mãos de quem? Você está na proteção de quem? Mas se você sai da presença, você está nas mãos de quem? Do diabo. Você se torna uma pessoa vulnerável. Ele faz o que ele quer. E o povo virou as costas para Deus. A Bíblia fala que Nabucodonosor, o exército da Babilônia, invade Judá, toma Judá, destrói o templo de Salomão. O templo se transforma em ruínas. O templo se transforma o quê? Ruínas. O templo que era cheio de ouro, de prata, o melhor metal, a melhor madeira, o melhor minério, tudo de melhor tinha naquele templo. O templo se transformou em o quê? Ruínas. O templo estava destruído. E aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles sofreram, como disse Daniel, da profecia de Daniel, 70 anos de escravidão. Quanto tempo de escravidão? 70 anos. Glória a Deus. E tudo porque eles viraram as costas para quem? Para Deus. Porque tem uma coisa: quando você sai daqui da igreja, vira as costas para Deus e vai para o mundo aí fora, você se torna escravo do diabo. Você se torna escravo do inimigo. Você vê, estavam na presença de Deus, estava tudo dando certo. Estavam com o maior templo do mundo com eles. O maior. A Bíblia fala que a rainha de Sabá, quando viu o templo de Salomão, deu glória a quem? Quando viu a sabedoria de Salomão e o templo e as coisas de Salomão, ela deu a glória de quem? Deu glória a Deus. Das coisas extraordinárias que ela viu. Os poderosos da terra, quando viram Salomão, sua sabedoria e o templo, glorificaram a quem? A Deus. Glorificaram o Senhor. Tudo estava dando certo porque eles estavam na presença de quem? De Deus. Mas foi eles saírem da presença, o inimigo foi lá e o quê? E escravizou. O inimigo está esperando você sair para te escravizar. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Olha aqui, pastor. 70 anos preso na Babilônia. Aquele povo passou quanto tempo preso na Babilônia? 70 anos. 70 anos de escravidão, de escassez, de miséria, de derrota, uma vida destruída. Olha aqui para mim. Está acabando o tempo do exílio. Você crê nisso? Pena que você não crê, você não diz amém, você levanta a tua mão para crer, para dizer, pastor, eu creio, eu tomo posse da vitória. Pena que nem todo mundo está o quê? Está recebendo. Glória a Deus. Está acabando. Repita assim, levanta a tua mão direita, diga assim, está acabando o tempo de exílio. Você sabe o que é tempo de exílio? É tempo do quê? De escravo. Sabe o que é escravidão? Sabe o que é escravidão? Escravidão dessa doença aí no teu corpo. Você sabe o que escravidão é? Esse problema espiritual na tua vida. Você sabe o que escravidão é? Que exílio é? Esse problema familiar, esse problema da vida daquele filho, daquele neto, daquele familiar, aquele problema do casamento, aquele problema da vida financeira. Diga, está acabando o tempo de exílio. Glória a Deus. Eu posso passar um propósito para você? Você vai fazer? Anota aí. Até sexta-feira, toda vez antes de dormir, você vai repetir assim, ó, está acabando o tempo de exílio. Glória a Deus. Está acabando o tempo de quê? De exílio. Anota aí. Se você for querer gravar na cabeça, o diabo vai roubar de você. Anota aí. Está acabando. Antes de dormir, você vai falar o quê? Está acabando o tempo de quê? De exílio. Está acabando o tempo dessa depressão, dessa ansiedade, desse câncer, desse tumor, dessa diabetes, dessa maldição. Está acabando o tempo de exílio. Olha a Deus. Anota aí, você vai repetir durante 7 dias antes de dormir essa frase. E o tempo de escravidão, de exílio vai acabar na tua vida. Em nome de quem? Senhor Jesus, olha aqui para mim. Deus pergunta: quem viram o templo no tempo do seu esplendor? Deus chega para aquele povo e pergunta: quem viu entre vocês o templo no tempo do seu esplendor? Por que, pastor? Porque 70 anos se passaram e tem pessoas que viram o templo no tempo da sua glória que ainda estavam vivas.
outras o quê? Morreram. Agora tinham pessoas no meio daquele povo que nasceu depois da queda do templo. Então eles não viram o templo, no templo do quê? Da sua glória, do seu esplendor. Mas aqueles que viram, eles tinham visto através daquele templo a glória de quem? A glória de Deus. Olha, pastor, tem gente aqui que o tempo de esplendor, aquele templo da sua vida foi o seu casamento. Foi o quê? Foi o seu casamento. Que no passado era um casamento o quê? Amém? Que no passado talvez você teve um relacionamento, você teve um casamento, que no passado era um casamento abençoado, era um casamento que você ficava maravilhado. Só que hoje esse casamento está o quê? Em ruínas. Porque você vê, o templo naquele tempo estava o quê? Na época do seu quê? Esplendor. Mas quando a Babilônia invadiu, quando Nabucodonosor invadiu, só se viu-se o quê? Ruínas. Só se enxergou o quê? Destruição. Tem gente aqui que no passado a sua vida, o seu tempo era um tempo de esplendor, o seu casamento era um tempo de esplendor, era um casamento maravilhoso. Mas tem gente aqui hoje que o casamento, que a vida sentimental é uma vida de quê? De ruínas. Quem está entendendo, pastor? Hoje tem gente aqui que no passado a família, o filho, a casa era um tempo de quê? De esplendor, era um tempo de bênção. Mas hoje a família, a casa, os filhos estão vivendo o quê? Em ruínas. Quem está entendendo, pastor? No passado a vida financeira nossa, era abençoada. Você era uma pessoa que vivia uma vida de esplendor. Você era uma pessoa que vivia bem. Você era uma pessoa que vivia uma vida de conforto. Tinha carro, tinha terra, tinha fazenda, tinha tudo do bom e do quê? E do melhor. E hoje talvez a tua vida financeira hoje está o quê? Em ruínas. Tua vida financeira hoje está em ruínas. O que você tinha no passado, você não tem mais hoje. Hoje o casamento em ruína, hoje a família em ruína, hoje a vida financeira em ruína, hoje a saúde em ruína, hoje a vida espiritual em ruína. Talvez você no passado era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Talvez você no passado era uma pessoa cheia da presença de Deus. Você estava no primeiro amor. Deus usava você, Deus usava a tua vida. E hoje a tua vida espiritual está o quê? Em ruínas. Está destruído. Está acabado. E você fala assim, pastor, do esplendor, das maravilhas que eu vivi no passado, hoje eu só vivo o quê? Em ruínas. Está tudo o quê? Destruído. Quem está entendendo, pastor? Está tudo destruído. Está tudo acabado. Só tem pedra. Só tem o que, igreja? Só tem pedra. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Este que vai ser construído é diferente. Deus não vai construir mais o mesmo templo. Este é o desafio quando Deus me propõe algo novo e diferente daquilo que é antigo. Como assim, pastor? O templo que Deus hoje vai restaurar, o templo que Deus hoje vai reconstruir, o templo que Deus hoje vai recomeçar, não é o mesmo daquilo de antigamente. Quem está entendendo, pastor? Vai ser algo diferente. Vai ser algo quê? Diferente. Por quê, pastor? Porque no passado, o templo de Salomão era um templo que foi construído, e o templo era cheio de ouro, de prata, o melhor ferro, a melhor madeira, o melhor minério, tudo de bom e tudo. Só que aquele povo, eles estavam onde? Escravos aonde? Na barra. E o escravo tem dinheiro? Então quer dizer que eles não tinham o quê? Nada. Eles só tinham pedra. Eles só tinham o quê? Pedra. Para construir o templo. Então quer dizer, o templo que iria ser construído, humanamente falando, não era nada diante do templo que foi construído aonde? No passado. Quem está entendendo, pastor? No passado. Talvez você olhe e diga assim, pastor, será que Deus vai devolver aquele marido que eu tinha antes? Ou vai me dar um homem do jeitinho que eu tinha antes? Não
Não fique esperando isso, não, porque Deus não vai te dar igual, a bênção igual, do jeito que você quer. Vai ser diferente. Glória a Deus. Pastor, será que Deus vai devolver a minha família do jeitinho que era antigamente? Não. Não fique pensando que Deus vai devolver do jeito igual. E a minha vida financeira, pastor? Será que Deus vai devolver aquela casa que eu tinha? Aquele carrinho que eu tinha? Pastor, será que Deus vai devolver aquela empresa que eu tinha? Aquele comércio que eu tinha? Daquele jeitinho que era? Não. Deus não vai devolver algo igualzinho do jeito que foi no passado. Por quê, pastor? Porque o que Deus vai entregar para você vai ser muito maior. Diga glória a Deus. O que você perdeu no passado, o que ficou para trás, nem se compara para o que está para vir. Glória a Deus. O que Deus tem para você é muito o quê? Maior. Mas o povo estava preso ao tempo do quê? Do passado. Eles estavam presos às coisas do quê? E ficaram para onde? Você tem que entender uma coisa. Ficou para trás, deixa para onde? Olha para onde? Para frente. Porque Deus tem coisa muito maior para você. Pastor, eu perdi aquela empresa, ficou para trás. Perdi aquele carro, ficou para trás. Perdi aquela família, ficou para trás. Perdi isso, ficou para trás. O melhor está por vir. Não está atrás, está lá na frente. Glória a Deus. Está onde, igreja? Lá na frente. Olha aqui, pastor. O templo é inferior ao antigo. O templo, humanamente falando, ele é inferior ao quê? Ao antigo. Olha, pastor, esse templo que Deus está construindo não tem ouro, não tem prata, não tem a melhor madeira, não tem o melhor mineiro, não tem o luxo que o templo passado tinha. Então eles ficaram o que? Tristes, eles ficaram o que? Desânimo. Porque tem gente que está preso àquilo que perdeu aonde? Lá atrás. E quer aquele comércio igualzinho. E quer aquele carro igualzinho. E quer aquele homem igualzinho. E quer aquela mulher igualzinha. E não vai ser igualzinho, vai ser maior. Vai ser melhor. Glória a Deus. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Não é o que você sonha, é o que Deus sonha. E o que Deus quer para a tua vida é muito maior. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Os homens diziam: somos pobres e só temos pedra. Eles só tinham o quê? Eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham melhor madeira, o melhor minério. Eles só tinham o quê? Pedra. Mas foi com aquelas pedras que Deus construiu aquele templo e mudou a história da vida daqueles homens. Diga glória a Deus. Talvez você chegue para mim hoje e diga assim: pastor, eu só tenho pedra. Eu só tenho o quê? É o suficiente para Deus reconstruir tua vida. Deus vai usar essa pedra que você tem nas mãos para reconstruir a tua vida, para recomeçar a tua vida, para mudar a tua história. Glória a Deus. Deus vai usar o ouro, a prata? Não, o que você não tem, só tem a pedra, é o suficiente. Repita assim: a pedra é o suficiente. Glória a Deus. Deus vai usar essa pedra. Alguém que gosta de descer? Alguém gosta de descer na vida? Todo mundo gosta de quê? Subir. Glória a Deus. Todo mundo gosta de quê? Subir. Você quer ver uma coisa? A pessoa que tem um carro de 20 mil, ela quer perder esse carro de 20 mil e só conquistar um de 10? Ela quer isso? Um de 5? Ela quer isso? Não, ela quer o quê? Um carro de quanto? De 30. E depois do de 30, o de quanto? O de 50. E depois do de 50, o de 70. E depois do de 70, o de 100. E depois o de 300, o de 500. Quer dizer, a pessoa quer o quê? Subir. Todo mundo quer subir. Tem uma cara de 20, eu quero uma cara agora de 30. E depois de 40, de 50, de 100, assim vai. A pessoa quer subir. Ninguém quer diminuir, ninguém quer definhar na vida. Todo mundo quer o quê? Crescer. Todo mundo quer progredir. Glória a Deus. Só que aquele povo, eles estavam olhando com os olhares o quê? Humanos. Porque eles não tinham ouro, eles não tinham prata, eles não tinham material que foi utilizado no passado. Então eles estavam olhando com os olhares humanos, achando que o pior ia vir. Mas o pior não ia vir, o que ia vir ia ser o melhor. Diga glória a Deus. Olha, pastor, para de ficar comparando
com o passado. O que está por vir é muito maior do que o passado. E quem está falando isso é quem? É Deus, é o Senhor. Glória a Deus. O que Deus tem para você é muito maior. Você uma coisa, João 11:35. João 11:35. Olha o que diz. Jesus o quê? O que está escrito aí? 11:35. Jesus, meu Deus do céu. Olha que o povo de meio-dia estava tudo com fome aqui, em jejum. Mas o povo, quando falava, o povo gritava. Glória a Deus. Mesmo em jejum, o povo, Jesus estava o quê? Chorou. Por que Jesus chorou? Por causa de Marta e de quem? Por causa de Marta e de Maria. Por que, pastor? Porque ele não conseguiu, porque ele não quis realizar o sonho delas. E qual era o sonho de Marta e Maria? Qual foi o pedido de Marta e Maria? Que Jesus curasse Lázaro o quê? Em vida. Qual era o pedido de Marta e Maria? Que Jesus curasse o quê? Marta e Maria o quê? Em vida. Mas Jesus fez isso? Porque nem todos os seus sonhos Jesus vai o quê? Realizar. O que foi que Jesus fez? Jesus esperou Lázaro morrer, porque a glória ia ser muito maior, e ressuscitou aquele homem morto. Glória a Deus. E eu pergunto para você, qual foi a glória maior? Curar um homem que estava vivo, ou ressuscitar um homem que estava morto? Qual é o maior sonho? O Senhor ou de Deus? É o de Deus. Diga glória a Deus. Deus não vai curar o vivo, Deus vai ressuscitar o morto. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo muito maior. Glória a Deus. Vai ser algo o quê? Maior. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Olha aqui, pastor. Deus vai te dar uma identidade nova nessa noite. Diga glória a Deus. Repita assim: pare de chorar pelas coisas do passado. Pare de chorar por aquele relacionamento que não deu certo. Pare de chorar por aquele comércio que faliu. Pare de chorar por aquele carro que você perdeu. Pare de chorar pelaquela família que não deu certo. Pare de chorar pela perda que você teve no passado. Pare de chorar pela sua que ficou para trás. Porque o que Deus tem para você é algo muito maior. Vem algo muito maior lá na frente. Glória a Deus. Ele disse: sem olhos viram, nem ouvido, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, nele ama. Diga glória a Deus. O que Deus tem preparado para você é algo muito maior. Glória a Deus, igreja. Olha lá em Ageu 2:9. Volta lá em Ageu. Ageu 2:9. Olha o que diz a palavra. A glória. Eu quero que todo mundo ache aí, para a gente ler junto. Ageu 2:9. Olha o que diz. A glória. Repita assim: a glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Bem forte para Jesus. Não tem ouro, não tem prata, não tem luxo, mas tem a glória de Deus. Diga glória a Deus. Diga assim: não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza, não tem luxo, mas tem a glória de Deus. Tem a glória de Deus. Tem a manifestação do poder de Deus. Glória a Deus. Deus disse: não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza, não tem luxo, mas lá tem a manifestação do meu poder. Nessa nova vida que Deus vai te dar, na glória dessa segunda casa, vai ter a manifestação do poder de Deus. O que significa, pastor? As pessoas irão ver a glória de Deus no teu casamento, a glória de Deus na tua família. Pena que você não levanta a mão para receber. A glória de Deus na tua vida financeira, a glória de Deus na tua saúde, a glória de Deus na tua vida espiritual. Eles irão ver a glória de Deus em todas as áreas da tua vida. Pode ter certeza.
Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Deus não vai te dar igual, Ele vai te dar maior. Repita assim: Deus não vai me dar igual, Ele vai me dar maior. Deus vai te dar maior. Ele não vai te dar igual, Ele vai te dar maior. Vai ser maior. Vai ser maior. Pode ter certeza disso. Vai ser maior. O que Deus tem para você vai ser maior. Olha aqui para mim. Não decepcione. Não é o seu sonho, e sim o sonho de Deus. Diga assim para o teu irmão: não se decepcione. Não é o seu sonho, é o sonho de Deus. Glória a Deus. É o sonho de quem? De Deus. É o sonho do Senhor. É Ele que vai prevalecer. É Ele que vai transformar a tua vida. Olha, pastor, de milhares de pessoas que estavam cativas na Babilônia, só 60 mil voltaram para Jerusalém. De milhares, só voltaram quantos? Porque só 60 mil acreditou no sonho de quem? Os outros desacreditaram e pereceram lá naquele lugar, e não viram a glória de Deus lá naquele lugar. Mas os 60 mil que ouviram a voz de Deus, a glória da segunda casa se manifestou na vida deles. Diga glória a Deus. Que você seja os 60 mil que vão estar ouvindo a voz de quem? E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E a manifestação do poder de Deus se tornará realidade na tua vida. Glória a Deus. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Olha, pastor, talvez você olhe para a sua vida sentimental, para a sua família, para a sua saúde, para a sua situação hoje, você só está vendo entulho. Você está vendo o quê? Entulho. Mas desse entulho vai se manifestar a glória de Deus. Glória a Deus. É nesse entulho, é nessas cinzas, é nessa situação que está hoje a tua vida, que vai se manifestar a glória de Deus. Está em ruínas, está em entulho. Deus vai se manifestar nessas ruínas. Deus vai se manifestar nesse entulho. Pode ter certeza. Glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus. Olha lá o que diz lá no versículo 8 de Ageu. Deus está dizendo o quê? Minha é o quê? A prata. Meu, o ouro. Diz quem? O Senhor o quê? O que Deus está dizendo? Sabe aquele lado passado? Aquele ouro que você tinha, o ouro é meu, nunca foi seu. Aquela prata que você tinha no passado, nunca foi sua, é minha. Meu é o ouro, minha é a prata. Tudo que você tinha, que você perdeu, que ficou para trás, tudo é de Deus. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Você não tem nada. Esse marido é de Deus, esse casamento é de Deus, essa família é de Deus, essa casa que você tem é de Deus, esse carro que você tem é de Deus. Nem esse corpo que você tem é seu, é de Deus, é emprestado. Você tem o que, pastor? Eu tenho o que? Você não tem porcaria de nada, tudo é dele. E o que significa, pastor? Ele tira e ele devolve, ele entrega tudo no tempo dele, porque ele é o dono de tudo, porque ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vai lá em Esdras, capítulo 3, versículo 10, para finalizar. Olha o que diz. Quando os edificadores, Esdras 3,10, olha o que diz. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentando-os e com trompetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com louvores altos, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas
e cabeça das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Diga glória a Deus. Então o que significa, pastor? Quando os alicerces do novo tempo, da nova casa do Senhor foram lançados, aqueles senhores começaram a louvar e adorar a quem? Porque eles viram que a glória da segunda casa era maior do que a primeira. Diga glória a Deus. Olha, pastor, Deus hoje vai lançar os alicerces dele na sua vida, e você vai levantar, você vai ficar de pé aí agora e vai dar glória a Deus, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser muito maior. Glória a Deus. Feche os teus olhos. A glória da segunda casa, esqueceu aqui, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai se manifestar